Na noite de 20 de dezembro de 2022, foi aprovado a proposta de emenda à Constituição da transição, onde se autoriza, onde se permite que haja mais verbas para educação, para a saúde, para investimentos, ou seja, a PEC da transição. Então, foi aprovada em primeiro turno para fazer exatamente tudo aquilo que o atual governo não vem fazendo. Aliás, o governo simplesmente estava disposto a destruir cada vez mais as instituições do Estado, os investimentos do Estado, acabar, portanto, com as possibilidades de auxílios sociais, auxílios governamentais. Essa era a disposição do atual governo, que, caso eleito, simplesmente, a partir do mês de janeiro, as famílias mais pobres, em vez de ganhar os R$ 600, passariam a ganhar R$ 402, ou seja, tudo isso porque ele tinha gastado naquela PEC kamikaze para tentar se reeleger. E, obviamente, não se previa essas verbas para o ano que vem. Então, não é pouca coisa o que se faz nessa de trabalho para essa PEC da transição. Agora, se no Senado foi, digamos, mais tranquilo a aprovação, pois dos 81 votos, 64 votaram a favor da aprovação dessa PEC de duração de 2 anos. A novidade agora no Congresso é que essa PEC foi aprovada não para 2 anos, e sim para apenas 1 ano. E precisava no Congresso 308 votos. E foi aprovado com 331. Né? Então, portanto, não muito a mais do que se precisava. Haja vista, temos que considerar que o atual Congresso é um Congresso qual o PT não tem nenhuma maioria. Então, você teve aí todas as negociações para chegar a esses termos. Lembre-se que, inicialmente, o PT queria 200 bilhões fora do teto de gastos de forma permanente. Depois, no processo de negociações com o Centrão, com esse parlamento conservador, caiu para 4 anos, que seria o período de duração do governo petista. Quando foi votado no Senado, caiu para 2 anos e agora caiu para apenas 1 ano. Né? E vejam, portanto, de 198 bilhões, agora caiu para 168 bilhões, ou seja, 30 bilhões a menos. Né? E vejam, inicialmente parece que é uma derrota, mas lembre-se que o PT não tem maioria no Congresso, não tem mobilização popular nas ruas. Claro, a própria lógica que o PT pôs ao longo desses anos de ter todo o seu viés parlamentarista, né, legalista, também contribuiu para isso. Mas não podemos só acusar o PT, não. Isso serve para toda a esquerda, né? Porque falar em PT, obviamente, não é só... Ele tem uma hegemonia sobre a chamada nova esquerda, mas a esquerda, em geral, né, é muito mais do que o PT. E o que ela conseguiu fazer em termos de mobilização? Também não conseguiu nada, né? Ou seja, você não vê movimentações na rua. Você teve aí mobilizações em prol de uma eleição, em cima de uma frente ampla, né, que ganhou no sufoco, no segundo turno, né? E de lá para cá, feito aí a equipe de transição, os estudos e toda essa situação para a PEC aí para a partir do ano que vem, então foi aprovado isso, então, portanto, não pense que é pouca coisa. Afinal de contas, que situação você tinha até então? Vejam, pegando a saúde não tinha dinheiro para zerar as filas de cirurgia do SUS, ou seja, tem mais de 1 milhão de cirurgias atrasadas. Você tem quase 5 milhões de pedidos de aposentadoria também parados. Né? Então, tudo isso, com essa PEC, vai mais dinheiro agora para a saúde, com possibilidade, portanto, de mais contratações, de funcionários
ali do INSS, de SUS, coisas do tipo, né? Exatamente para acelerar investimentos nos hospitais, suprimentos, medicamentos e coisas do tipo, né? Além disso, o Ministério da Educação, nós vimos aí semanas atrás as universidades sem dinheiro, inclusive, para pagar água e luz, né? Sem contar que, na lógica bolsonarista, você teria aí, para o ano que vem, 5 bilhões a menos no orçamento do Ministério da Educação. Além disso, o governo, né, através do Ministério da Educação, não estava pagando os médicos residentes. Então, veja o rol de problemas que nós tivemos aí em função do quê? Em função da PEC eleitoreira lá, a PEC kamikaze, para tentar eleger o Bolsonaro, que acabou não dando certo, né? Ou seja, o estouro dos gastos que foram feitos à vontade naquele momento, né? Pegue de novo também, você não teve aí correção da tabela da merenda escolar, ou seja, 38 centavos por criança, ou seja, uma ninharia. Para o Minha Casa Minha Vida, só tinha 34 milhões. Repito, são milhões e não bilhões, né? Então, imagina o que você ia fazer. 34 milhões, se você pegar 2 mansões de empresários lá em Brasília, já dá isso. Então, imagina você ter todo um orçamento para a nação de mais de 200 milhões de habitantes, de apenas 34 milhões para investimentos em projetos habitacionais. Então, não é pouca coisa tudo isso. No entanto, lembre-se, você tem uma maioria do Congresso de direita, neoliberal, você tem o Banco Central que continua e continuará nas mãos dessa direita, afinal de contas, com a independência do Banco Central que foi dado no governo Bolsonaro, agora, né, a mudança de indicação de presidência se faz sempre na metade de cada governo federal. Então, só daqui 2 anos que vai se nomear um novo presidente do Banco Central, enquanto isso, esse cara pode manter os juros altos, né? E você tem toda a imprensa, seja ela escrita, seja ela televisiva, mergulhado até o último fio de cabelo no pensamento liberal. Tanto é que, olha só a capa da Folha no dia seguinte que foi aprovado no Congresso, olha como ela chama, PEC da gastança. Gastança do quê, cara pálida? Horas, metade dos 145, quase metade dos 145 bilhões do orçamento, tá? Acima do teto de gastos, 70 bilhões vão diretamente para o Minha Casa Minha, para o Bolsa Família, vão diretamente para o Bolsa Família, ou seja, dar os R$ 600 para essas camadas mais pobres, que, repito, se não fosse isso, a partir de janeiro estariam ganhando pouco mais de R$ 400. Ou seja, é muito cômodo, né, para nós que não dependemos disso, fazer uma crítica, né? Falar, não, olha só, tá lá negociando com o Lira, coisa do tipo. Só que quando chegar em janeiro, enquanto a gente tem condições de dar uma escapadinha para a praia, ir para o interior, visitar parente, ou ir para uma pousada, né, descansar um pouco, o que faria esses miseráveis com R$ 400? Né? Ou seja, é uma situação muito pior. Então não pense que é pouca coisa, né? Claro, assistencialismo não vai resolver o problema brasileiro. Porém, o que o Brasil está enfiado numa crise econômica profunda, cujo bolsonarismo piorou a situação, agora a gente tem que começar a recompor os estragos. E lembre-se, tudo isso associado com uma esquerda capenga, né? Uma esquerda que mais parece um zumbi, né? Haja vista, vejam aí, né? O que foi feito para garantir esses 30 bilhões a mais? Não foi feito nada, não teve mobilização nenhuma. O que você viu aí nesses últimos tempos é todo mundo preocupado com a Copa do Mundo. Preocupado com a Copa do Mundo e agora com o presente de Natal, né? Para quem pode dar, que não são esses que vivem de R$ 600, né? Então, vejam,
com essa aprovação, você vai ter aí, além dos 145 bilhões, mais 23 bilhões para investimentos, né? E, além disso, você tem aí a equipe de transição conseguiu, nos seus estudos, detectar 24,6 bilhões de fundo perdido ali, de dinheiro parado, do PIS/PASEP. 20 anos ali parado, né? Então, simplesmente pegou esse dinheiro agora para fazer os investimentos, né? Fazer tudo aquilo que é necessário, não só para minimamente resolver o problema desses vários ministérios estratégicos, bem como fazer investimentos, né? E lembre-se que o Flávio Bolsonaro, quando a discussão estava lá no Senado, tentou barrar essa grana aí do PIS/PASEP, né? Então é isso, é assim que você tem a situação vigente, ou seja, toda a imprensa liberal, conforme eu expliquei já no vídeo anterior, né? Através do seu economês, sempre colocando que você tem que pensar o orçamento nacional como se fosse orçamento doméstico, e eu já expliquei no vídeo anterior que não funciona dessa maneira, né? Então, portanto, para quem não viu, dê uma conferida, né? E quero lembrar mais, né? Família não emite dinheiro, quem emite dinheiro é o Estado, né? E nós não temos dívida externa, né? Ou seja, o endividamento é rolagem de títulos e dívidas internas, ou seja, é o próprio Estado rolando, girando toda essa dinheirama, né, de sustentação do capital especulativo, que, por sinal, a remuneração desses títulos, né, o pagamento dos juros desses títulos, aí está fora do orçamento. Então, quando se pede para colocar esse dinheiro fora do teto, o dinheiro, portanto, para garantir que o brasileiro não passe fome, né, que não tem aí esses 33 milhões de famintos, né, aí não quer, porque quer todo o dinheiro só para a rolagem desses títulos, ou seja, para a alta remuneração do capital, ou seja, aquilo que o Marx trata, né, do capital fictício, né, o parasitismo que você tem aí, portanto, presente aí na lógica especulativa do capital. Bem, claro, além disso, temos aí uma situação onde toda essa negociação foi feita num ambiente onde o Lira quer se reeleger, então a gente tem que, obviamente, parar e discutir isso, né? Ou seja, essa relação PT, Lira, esquerda, as articulações que temos aí na sociedade, ou a falta, na verdade, a falta delas, né? Mas isso vai ficar aí para um próximo vídeo, porque inclusive aí a gente vê como é que ficou os últimos ajustes aí da PEC, afinal de contas ela volta para o Senado, uma vez que era para ser em 2 anos, agora ficou para 1, e claro, isso tem a ver com o quê? Com a própria ideia do Lira de puxar para o seu lado para tentar a reeleição. Mas vou parando por aqui, peço aí o seu joia, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.